Bom dia, pessoal. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali e hoje eu venho mais uma vez fazer o devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje nós vamos falar sobre o rei Manassés. Nossa palavra está em 2 Crônicas, número 33. A palavra do Senhor fala assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou o seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias zelosamente havia destruído. Ergueu altares em homenagem aos Baalaíns e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Versículo 5. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu nos dois pátios do templo de Yahvé. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifício no vale de Ben-Rimom, praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médios, aos que consultavam aos espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Manassés tomou uma imagem esculpida da deusa Será que havia feito e a colocou em destaque na casa de Yahvé, lugar santo, sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seu filho Salomão. Nesse templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. Versículo 9. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazer ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção. Por esse motivo, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante a um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus. E reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o enviou e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim, Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Amém? Manassés, ele praticou tudo quanto Yahvé abomina. Ele imitou as atitudes do povo pagão, das nações pagãs. Ele copiou, ele fez tudo o que era desagradável a Deus. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ele ergueu altares em homenagens a Baalaíns. Ele construiu postes sagrados, postes ídolos. Ele edificou altares pagãos. Ele colocou dentro da própria casa de Yahvé. Ele chegou a queimar os próprios filhos ao deus Moloque, em sacrifício a esse deus, ali no vale de Ben-Rimom. Ele praticou todo tipo de feitiçaria, magia, adivinhação. Ele recorreu a médios, ele consultou espíritos malignos. Ele fez uma imagem de uma deusa chamada Aserá. Ele colocou dentro da casa de Deus, no lugar santo. Então, ele perverteu Judá, ele perverteu o povo de Jerusalém. Então, ele pecou e levou todo o povo de Deus a pecar também. Quando ele estava imitando essas nações pagãs, ele fez o que era desagradável ao Senhor. E o Senhor pega e adverte ele, adverte o povo,
mas eles não lhe deram atenção. Então, por esse motivo, a ira de Deus vem sobre a vida do rei Manassés. Ele envia o comandante do rei da Assíria, que coloca um anzol no nariz dele, algema as mãos dele e leva ele para a Babilônia. Então, quando captura ele, algema ele e leva ele para a Babilônia. Mas no momento da angústia, no momento do desespero, no momento da dor, ele lembra que Deus é misericordioso, ele lembra que Deus é cheio de compaixão e ele reconhece o seu erro, ele se humilha. A palavra do Senhor fala que ele se humilhou muito diante de Deus. Ele entra em arrependimento e quando ele ora, quando ele busca Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, Deus atende o pedido dele e Deus traz ele de volta para Jerusalém, estabelece o seu reino ali novamente. E dentro do coração do rei Manassés, ele conclui que só Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro. Então, passa esses acontecimentos. O que ele faz quando ele volta? Ele reconstrói os muros, ele fortifica Judá, ele elimina todos os ídolos, ele purifica o templo, ele restaura os altares destruídos e ele conduz o povo a Deus. Ele faz com que o povo se conserte com Deus, ele leva o povo para Deus. O que nós aprendemos com essa palavra, com esse texto? Que não importa quão pecado você cometeu, mas se houver dentro do seu coração um verdadeiro arrependimento, Deus ele perdoa. Quando Manassés ele reconheceu que só Deus era Deus, Deus perdoa ele. E hoje eu quero chamar você para esse arrependimento, para esse tempo de arrependimento. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus se torna um ídolo na nossa vida. Aqui fala que Manassés ele purificou o templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E nós podemos estar contaminados com tudo isso com esses pecados abomináveis diante do Senhor. Mas se nós voltarmos para Deus, Ele nos perdoa. Ali em Êxodo 20, versículo 3, 4 e 5, a palavra do Senhor fala: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, Senhor, sou o teu Deus. Quando Deus escreve ali os 10 mandamentos para nós, ele fala isso aqui: não terás outros deuses além de mim. E hoje Deus está nos chamando para esse dia de arrependimento, para que a gente deixe toda a nossa idolatria. Vê que aqui Manassés ele tinha cometido feitiçaria, ele tinha cometido magia, adivinhação, ele tinha recorrido a médios. Tudo isso desagradava o Senhor. Nós não precisamos de nada disso. Nós temos um Deus verdadeiro a quem recorrer no dia da angústia. Nós estamos passando por dias de angústias, por dias de dores, mas a palavra do Senhor fala: no dia da minha angústia, eu busquei por socorro ao meu Deus e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouviu o meu grito de angústia. Então hoje eu quero chamar você para que você abandone tudo isso na sua vida e se prostre diante do Deus verdadeiro. Tome essa decisão de se purificar, de reconstruir um altar para Deus. Os altares tinham sido todos destruídos, mas Manassés ele restaurou o altar. E hoje eu quero chamar você para restaurar o seu altar diante de Deus. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo, pedindo perdão a Deus por todos esses pecados que você cometeu diante de Deus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje eu venho diante de Ti pedir perdão por todas as vezes que recorri à magia,
todas as vezes que recorri à idolatria, todas as vezes que recorri à feitiçaria, todas as vezes que eu cometi pecados que eram abomináveis diante do Senhor. Senhor, hoje eu quero fazer uma verdadeira aliança com Deus verdadeiro. Eu quero me prostrar somente de Deus Pai, somente de Deus Filho e somente de Deus Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo e hoje, Pai, eu quero te pedir, eu quero purificar o templo, eu quero ter um coração puro, um coração limpo diante de ti. E hoje eu quero declarar, Senhor, que a partir de hoje eu quero somente me prostrar diante do Senhor. Eu te peço perdão por todas as vezes que eu me prostrei diante de outros deuses, todas as vezes que eu cometi pecado diante do Senhor, quando eu não obedeci aos 10 mandamentos, quando eu não obedeci, quando o Senhor disse para mim, não se prostrarás diante de outros deuses. Eu te peço perdão, Senhor. Nesta manhã eu quero fazer um concerto contigo. Assim como Manassés levou aqueles homens a se voltarem para o Senhor, nesta manhã eu também me volto para ti. Eu me volto para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento. Em nome de Jesus. Amém?